Fala, Nação Azul! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior e vocês estavam com saudade de mim, né? Tenho certeza aí. A galera que acompanha o canal ferrenhamente aí, ferozmente, que eu só tenho a agradecer. Todo mundo que gosta aqui da nossa resenha, gosta do nosso trabalho, devia estar com saudade, com certeza. Eu sei, a gente ficou aí quase 2 dias sem postar, né? Desde a live do final do jogo do Flamengo. E não é porque a gente não bota a cara não, tá, pessoal? Pelo contrário, a gente coloca a cara aqui sempre, você sabe. Acabou o jogo, a gente estava no vídeo fazendo live aí, né? Infelizmente, na tristeza, na derrota, mas a gente põe a cara aqui, porque a gente fala do Cruzeiro, a gente é apaixonado pelo Cruzeiro, a gente ama o Cruzeiro independente, se ganha, se perde, a gente vai estar aqui. Só que eu sou CLT, né? Tô dando uma explicação para vocês aí. Essa semana eu mudei de horário, então foi muito difícil, na quinta e na sexta, para estar gravando. Eu não consegui tempo hábil, tá, pessoal? Então eu consegui hoje, colocando as coisas em ordem. Então, vocês me desculpem, já era para eu ter anunciado, mas a gente vai fazer o nosso vídeo de pré-jogo aqui, né? Que a gente sempre faz. Tá um pouquinho aí próximo do jogo, mas a gente já tá com todas as informações, então, sem enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, pessoal, então, para aqueles que estavam com saudade da gente aqui, né, do Cruzeirense Apaixonado, estamos aí, estamos de volta, não subimos, não desaparecemos, foi realmente questão de logística, né, um CLT, tem um monte de coisa para fazer, tive que trocar de horário, então não teve como, mas a gente está aqui fazendo aquele vídeo de pré-jogo que todo mundo gosta, tem muita coisa para falar, então eu não vou fazer um vídeo tão grande, porque senão a gente vai acabar delongando demais, mas lembrando que a gente tem vídeo de pós-jogo, então hoje tem vídeo de pós-jogo, logo após a partida Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Então vamos começar com algumas informações primeiro, né, antes da gente falar do nosso pré-jogo, escalação e tudo mais, análise, como a gente faz. Vamos falar algumas coisas que aconteceram nesse tempo aí que a gente não teve vídeo, né? Então foi o quê? Quinta e sexta, né? 2 dias aí que a gente não teve vídeo. Então, primeiramente eu vou falar rapidamente, vocês já devem ter visto em outros lugares, né? A repercussão das falas de alguns jogadores e do Pedrinho, né? Logo após a nossa eliminação. Olha, vocês sabem que eles falaram, né? Dando uma resumida aqui, eles falaram o seguinte, que vão torcer pro Flamengo após a eliminação do Cruzeiro na Libertadores. Isso pegou muito mal, né? Com boa parte da torcida. Comigo, o que eu levo dessa situação? Também eu acho que é desnecessário, acho que a palavra é essa, desnecessário. Por quê? Porque para mim, jogador, dirigente, tem que mostrar indignação. Mesmo que não esteja indignado, não fala nada, porque a gente está indignado, a gente está triste, o torcedor fica nervoso, fica puto porque perdeu, igual a gente estava na live, fica triste, acaba com semana, gente, semana para mim já estava ruim, agora depois que o Cruzeiro perdeu, foi eliminado, ficou horrorosa. Eu acho que isso acontece para todo cruzeirense, né? Para todo torcedor que tem esse mesmo sentimento, né? Então, assim, fica caladinho, não dá declaração. Se não tá puto de verdade, se não quer ou não quer fingir a indignação, que não precisa fingir também, fica caladinho, dá uma resposta protocolar. O Pedrinho, eu não vou passar um pouco de pano aqui, porque ele ainda é dirigente, ele tem negócio com o Flamengo. Cruzeiro e Flamengo tem uma relação boa aí, brigou aí pelo Zé Lucas, né? A gente contratou aí na bucha o Fabrício Bruno, então beleza, ainda é um pouco menos pior, mas eu também acho que o Pedrinho não deve dar esse tipo de declaração. Mas jogadores, por exemplo, Fabrício Bruno, que declarou que vai torcer para o Flamengo depois da eliminação do Cruzeiro na Libertadores, eu acho necessário, fica caladinho, dá uma resposta protocolar, quer ver? Fala assim, olha, a gente foi eliminado, foi perguntado, obviamente, pelo repórter, né, que também faz algumas perguntas capciosas, então o jogador tem que ter inteligência para falar. Mas foi perguntado, fala assim, ó, a gente foi eliminado, daqui para frente não me interessa mais Libertadores, eu vou focar nos nossos próximos objetivos, que é Brasileiro e Copa do Brasil, então não me interessa o que acontece, se a gente não está na competição, daqui para frente não me interessa mais. Pronto, fala isso, entendeu? Não precisa mostrar, ficar puto, se não tá puto, não precisa fingir, mas também não dê esse tipo de declaração, que isso machuca o torcedor, e isso deixa o torcedor indignado, porque o nosso sentimento é de que dava para passar, o nosso sentimento é que a gente tinha condições, ainda mais depois da atuação medíocre que o Cruzeiro teve no primeiro tempo, principalmente na partida de volta, né? A partida de ida aqui no Mineirão, acho que o Cruzeiro foi ok, teve todas as polêmicas aí de arbitragem, a gente falou isso na live de pós-jogo, mas enfim, isso é águas passadas, só que, né, jogadores, pelo amor de Deus, né, cara, vamos pensar, não dá esse tipo de declaração, pra quê? E aí vocês só jogam mais pressão em cima de vocês, beleza? Outro ponto que eu vou falar aqui, pessoal, que saiu ontem, já estava rolando essa notícia, foi uma notícia que preocupou muita gente. O que acontece? O Mineirão
provavelmente o Cruzeiro vai ser impedido de jogar no Mineirão. Mas como assim? Mineirão é a casa do Cruzeiro, é a Toca 3. É isso mesmo, pessoal. Houve uma lei federal que saiu aí que vai ser proibido propagandas de bet em estádios federais, municipais, enfim, em estádios públicos. E o Brasileirão e vários times também, eles são patrocinados por bets. Então, assim que essa lei for valer, e deve valer por agora, não vai demorar, o Cruzeiro não vai poder jogar, porque todas as placas de patrocínio no Campeonato Brasileiro são da Betano, né? A Betano que patrocina o Brasileiro, e o Cruzeiro também tem outras patrocinadoras de bet. Então, assim, isso caiu como uma bomba, né? Cruzeiro impedido de jogar na Toca 3, onde que a gente vai jogar se não puder jogar no Mineirão? É a nossa casa, todo mundo sabe que o Mineirão tem dono, Minas Gerais tem dono, é o Cruzeiro. E aí o Pedrinho, né, mais a cúpula cruzeirense, está tentando alguma coisa aí. Foi ventilado que talvez o governo de Minas ia vender o Mineirão, né, ia privatizar. Então o Cruzeiro poderia ser um interessado, né, um dos compradores. Mas o que passa mesmo é que muita coisa vai acontecer. Essa lei, ela já passou, então rapidamente ela vai entrar em vigor. E o Cruzeiro está tentando aí ou derrubar, pelo menos a nível estadual, né, ou alguma coisa, para a gente ter onde jogar, porque senão a gente vai ter que jogar em Independência. Imagina, partidas decisivas de Independência. Eu não gosto de Independência, vocês gostam? O que vocês acham dessa notícia? Para mim, Pedrinho, Betinho aqui, ó, região metropolitana, Nova Lima, qualquer lugar, assim BH não tem onde fazer, porque, né, falta espaço em BH mesmo, já está quase tudo urbanizado, que seja região metropolitana, mas tem espaço, tem dinheiro, faz a Toca 4, nossa, aí, um estádio maravilhoso para 50, 60 mil pessoas, porque a gente enche estádio mesmo, e vamos, se não der Mineirão, vamos esquecer Mineirão. Obviamente, eu amo o Mineirão, acho que é a casa do Cruzeiro, mas se a gente tiver essa dificuldade, não conseguir comprar o Mineirão, né, porque também não é uma coisa simples, muitos atleticanos, muita gente, não só atleticanos, todo mundo que se sente no direito por ser um bem público, pode tentar impugnar essa venda aí, né, então, assim, não é uma coisa fácil. O que vocês acham? Deixa aí no comentário, mas é uma preocupação, principalmente vindo alguns jogos decisivos aí, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, né? Jogo de hoje, o Cruzeiro vai jogar contra o Flamengo, né? Eu tinha falado em vários vídeos que ia ser um jogo que a gente ia rir na cara do flamenguista, que a gente passou deles, não aconteceu, então é um jogo que, assim, é um pouco decepcionante, mas é um jogo que vale muito pro Cruzeiro. Libertadores, águas passadas, a gente tá aí na briga, né, para estar na zona de Libertadores direta. Hoje o Fluminense ganhou a partida deles contra o Remo de virada, então eles abriram aí mais 3 pontos do Cruzeiro, estão a 5 pontos à frente do Cruzeiro, então a gente precisa ganhar. Estamos jogando em casa, a gente está vindo de uma sequência embalada, 3 vitórias seguidas, então a gente não pode deixar a peteca cair. Mas lembrando que a gente tem um jogo importantíssimo, pessoal, na terça-feira, né? A gente vai enfrentar o Segundino de Minas, o Alto Mineiro, que a gente vai amassar. Eu falei na live de pós-jogo, quem viu sabe. Atlético, nós vamos descontar em vocês, cara. A nossa raiva vai ser descontada em vocês. Então segura. Segura, porque a gente vai vir na pressão, entendeu? Mas como tem esse jogo muito importante, e agora a mira do canhão do Cruzeiro está virada para a Copa do Brasil e na classificação para a Libertadores, na melhor colocação possível no Brasileiro, já que não temos mais Libertadores, a gente precisa ir com foco para esse jogo. Só que como a gente já sabe que vai com um time misto, principalmente para dosar carga e principalmente também para dosar para o jogo de terça-feira. Então, a provável escalação ela ainda não saiu, pessoal, está faltando mais ou menos 2 horas para o jogo, mas no GE, por exemplo, que é um site que geralmente dá aí algumas escalações, né? Tem em alguns outros lugares, mas vou falar que eu vi pelo GE mesmo, dá como na zaga vai jogar de titular, porque hoje tá meio confuso, né? A gente não sabe quem é um lateral direito titular. A gente falou isso no pós-jogo do jogo contra o Flamengo, entrou o William. Para mim, o Fagner é titular, mas eu acho que o Fagner hoje entra titular mesmo, assim, certo, da zaga, só vai jogar o Fabrício Bruno. O Jonathan Jesus também vai estar fora. No meio de campo também vai ter algumas mudanças. Acho que o Romero não joga por questão de dosagem de carga, então o Mateuzinho pode vir jogar, já que ele não jogou contra o Flamengo. O Wesley veio aí já de muito tempo sem jogo, já veio jogando contra o Mirassol, jogou também contra o Corinthians, jogou agora contra o Flamengo, jogou aqui contra o Flamengo também, então assim, é um jogador que talvez vai ter uma carga dosada, então o Kenji, que já estava vindo titular, pode vir a ser o titular, e nas outras, e na frente também pode dar uma poupada aí no KJ, que também vem de uma sequência de muitos jogos,
ele teve aquele problema de pubis recentemente, então pode ser também uma oportunidade para o Lúcio Rodrigues começar. Então a provável escalação, vamos ver se a gente vai acertar a escalação hoje, hein? Deve ser, que eu acho que vai entrar Otávio, Fagner, que não jogou contra o Flamengo, Fabrício Bruno, João Marcelo, Vilauba na esquerda, já que o Rojas não foi bem, também pode ser poupado, já que o Cruzeiro vai querer um time mais ofensivo para enfrentar o Atlético no primeiro jogo. Gerson, que não foi bem contra o Flamengo, então talvez um jogo de oportunidade para ele jogar de novo. Não sei o tanto que ele sentiu a pressão, acho que o Romero também veio aí de uma sequência pesada, tinha ficado fora. Acho que ele pode ficar aí na reserva para ser preservado para terça-feira e o Gerson jogar. Mateuzinho deve jogar. Matheus Pereira na 10, até porque a gente não tem um outro reserva, tem o Bruno Rodrigues, mas é uma partida importante, acho que o Bruno Rodrigues não consegue fazer bem esse papel. Na direita, Arroio, na esquerda, Kenji, na frente, o Lúcio Rodrigues, né? Então eu acho que esse é o time do Cruzeiro. É uma escalação, sim, ok, infelizmente para enfrentar o Flamengo, que vai vir com um time pesado, até porque o Flamengo ele está brigando pelo título, né? O Flamengo está a 3 pontos do Palmeiras com um jogo a menos, então assim, é de suma importância para o Flamengo fazer os 3 pontos, mas a gente não pode deixar de jeito nenhum, porque é mais importante para a gente ainda. E tá no Mineirão, tá em casa, o Mineirão manda a gente, não podemos, mas se eles vierem com um time misto, é um time muito difícil. Então, sim, esse time mistão nosso aí, provavelmente vai ter problema contra o Flamengo, mas eu ainda acredito na vitória, vou dar o palpite aqui daqui a pouco, e o Flamengo deve vir com um time praticamente titular, Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Léo Ortiz, na direita deve ser o Varela, que tinha entrado, Pulgar deve jogar, tem o Jorginho também vai jogar, talvez ele venha com o Carrascal, dar uma segurada no Arrascaeta, pode ser que ele venha também com o Luiz Araújo, para segurar no lugar do Lino, que o Lino jogou todas as partidas, Plata, no meio Paquetá, no lugar do Arrascaeta também, e na frente ele deve vir de Pedro, porque deve precisar aí dos 3 pontos, né? Então pode ser que o Pedro venha, mas podendo ser o Bruno Henrique. Então a escalação do Flamengo pode ser bem mexida também, mas vem um time forte com certeza. Bom, o que eu espero do jogo? Primeiro, do time do Cruzeiro eu espero atitude, porque assim, precisa mostrar e a gente precisa ganhar. Do jogo, acho que vai ser uma partida muito difícil, como sempre vai ser enfrentar o Flamengo, né? Desde que eles conseguiram montar esse esquadrão aí, não é fácil enfrentar o Flamengo, mas eu acredito sim que a gente possa ganhar. Acredito que o Cruzeiro vai fazer uma boa partida. A gente fez uma boa partida aqui no primeiro jogo da Libertadores no Mineirão e a gente tem condição para isso. O elenco é bom, a gente já falou, precisa um pouco mais de cobrança e precisa dos jogadores quererem mais. O próprio Matheus Pereira, que foi muito criticado aí depois, né, da quarta-feira, muito zoado pelos torcedores rivais e criticado muito pelos torcedores do Cruzeiro, ele mesmo admitiu na zona mista, dando entrevista, falando que ele pode entregar mais, e pode mesmo. Então, se ele sabe que ele pode entregar, quer dizer que não está entregando tudo. Então, foco, parar de gracinha, parar de achar que é craque, e a torcida segurar um pouco para colocar ele no pedestal. Ele é um craque de bola, joga muita bola, mas pelo Cruzeiro ele ainda não ganhou nada, ele ainda não decidiu nada. Então, realmente, ele precisa apresentar mais, tá? E a gente tem um bom time, a gente só precisa do mental forte para encarar o Flamengo sem medo, sem se acovardar, igual a gente acovardou na quarta-feira no primeiro tempo. O segundo tempo foi de Cruzeiro. O Cruzeiro foi para cima, fez o gol, teve chance de fazer a virada, tomamos o gol por qualidade dos caras, o mental foi pro saco e perdemos de 2-1. Mas é o tipo de atitude que a gente espera, a atitude do segundo tempo, não do primeiro, de um time covarde, um time bundão, cagão, que não quis jogar, quis botar o 0-0 embaixo do braço, para ver se levava para os pênaltis, Deus segurava na mão e fazia a gente passar de fase. Bom, então é isso, pessoal. O meu palpite, agora vamos para o palpite. A gente acertou o último palpite, né? Não acertamos contra o Flamengo, a gente falou 2-1 para o Cruzeiro, né? Mas no Brasileiro a gente acertou contra o Corinthians, a gente falou 2-1. E hoje eu vou colocar 2-0 para o Cruzeiro, beleza? 2-0 para lavar a alma, para a gente ir tranquilo e confiante para arrebentar com o Alto Mineiro terça-feira, beleza? Então, se você chegou até o final, deixa o like aí, né, no vídeo. O vídeo está muito legal. Se inscreva no canal, pessoal. A gente está indo muito bem, né? Graças a Deus aí. Nossa, eu estou muito feliz. Vou no vídeo, na live de pós-jogo, não se esqueça também, ative o sininho, né? Porque a gente vai ter a live aí, então, de pós-jogo, para a gente assistir, para vocês estarem aqui. Se Deus quiser, para a gente estar falando da vitória do Cabuloso. Mas muito feliz com toda a interação no canal, o que a gente está fazendo aqui. Só faz
a gente ter certeza, e eu principalmente, porque eu faço aqui tudo sozinho, né, de que essa resenha, essa ideia, essa visão que a gente tem, essa paixão que a gente tem pelo Cruzeiro, tá chegando em você também, cruzeirense, e torcedores de outros clubes também que assistem, não tem problema nenhum, sejam bem-vindos, a gente leva tudo aqui na esportiva, né, às vezes a gente fica mais bravo, igual no vídeo de pós-jogo, mas é tudo na boa. Agradecer, porque, nossa, a live de pós-jogo estava cheia de gente, a gente teve mais de 1000 pessoas simultâneas, lá no chat nem sei quantas pessoas tinha, várias mensagens, então foi muito legal, muito feliz, então continue assim acompanhando o Cruzeirense Apaixonado, beleza? Então vamos lá para o jogo daqui a pouco, né? Vai passar no Prime Video, tá, pessoal? O jogo hoje, 8h30, Prime Video, tá? Então, é exclusivo, não vai passar em outro lugar. Então, quem quiser ver o jogo, vai ter que conseguir uma assinatura aí, uma TV Net, um Gato Net, né? Essas TV Box, ou então por aplicativo para conseguir ver, beleza? Então, fiquem com Deus, aquele abraço e até o final do jogo para comemorar a vitória do Cruzeirão Cabuloso na live pós-jogo, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.